E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos orar por um minuto. Pai de amor, Deus grande e poderoso, nós oramos a Ti em nome de Jesus, pedindo um coração adequado para ouvir a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, a graça para receber aquilo que flui, aquilo que procede da Sua presença por meio da palavra, que o Senhor possa plantar em nossos corações o bom sentido do amor, da fé, da consagração, da santificação. Abençoe todos reunidos neste lugar e aqueles irmãos que em outros lugares estarão também compartilhando conosco da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. A era em que nós estamos vivendo é chamada a era da igreja. E esta era foi inaugurada com a proclamação da chegada do reino de Deus. O primeiro ato público no ministério de Jesus foi ao sair do batismo. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E a Bíblia diz que era para uma missão específica. Jesus iria confrontar com Satanás. Segundo intérpretes da língua grega original, a palavra deserto, usada por Mateus capítulo 4, verso de 1 em diante até o 11, ali ele fala do confronto de Jesus com Satanás. A palavra grega para deserto, éremos, também significa um lugar de perigos mortíferos, um lugar de uma condição perigosa. Então se acredita que o Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo a entrar no território de Satanás. Aquele deserto não era nada menos do que uma base, um ponto ali de governo estratégico maligno naquela região. Ele comandava alguma coisa dali. Então o Senhor vai até lá, não espera que ele venha até ele vai até o inimigo, confronta ele, como nós conhecemos a história sem detalhar, e no final da narrativa, a vitória é do Senhor Jesus Cristo, que impõe uma autoridade no mundo espiritual a partir daquele momento. Saindo dali, Jesus vai ter contatos com os seus primeiros apóstolos. E junto com essa convocação que ele vai fazer, ele anuncia a chegada do reino de Deus. Onde nós acabamos de ler, ele dizendo que o tempo estava cumprido e o reino de Deus estava próximo, estava chegando. A palavra quer dizer isso. Os evangelhos registram então o início, após o anúncio da chegada do reino de Deus, registram o início do ministério de milagres de Jesus. Entre os mais diversos milagres, existe um que está presente em todos os episódios, todas as narrativas, que era a expulsão de demônios. E toda vez que Jesus entrava numa sinagoga ou estava no meio de uma multidão, que havia infiltrações malignas de demônios, a Bíblia diz que antes que ele dissesse qualquer palavra de expulsão, os próprios demônios se manifestavam dizendo: que nós temos contigo, Jesus Nazareno, vieste nos destruir? Então aquela convulsão no mundo espiritual, ela denota exatamente
o conflito espiritual da chegada do reino de Deus aqui no planeta Terra. Ela sugere que a vinda do reino de Deus não seria sem confronto espiritual, seria um confronto, com um impacto divino sobre o mundo tenebroso que dominava a sociedade, o mundo. E assim, os fatos vão demonstrando que o estabelecimento do reino de Deus obrigatoriamente subentende a derrota do reino de Satanás e seus demônios. Uma coisa está ligada automaticamente à outra. Para o estabelecimento do reino da luz, o reino tenebroso tem que ser banido, tem que ser desmantelado. Desde então, desde esse tempo, o reino de Deus vem ocupando espaços neste mundo, e esses espaços, sem dúvida alguma, antes eram ocupados por espíritos malignos, que atormentavam a vida das pessoas. Ainda eles estão em muitos lugares, é claro, mas havia, naquele primeiro momento ali, havia um confronto massivo de libertação, de curas, de repreensão do mundo maligno. E toda vez, na realidade, desde então, toda vez que o evangelho, agora bem entendido, o evangelho de poder, esse evangelho que vem na unção do Espírito de Deus, não é esse evangelho social que estou falando, não é o evangelho da religiosidade apenas, não. Estou falando de um evangelho que estabelece o reino de Deus. Este evangelho de poder, toda vez que ele é pregado, até hoje, Satanás perde algum domínio em algum lugar no mundo espiritual. A Bíblia diz assim, nos dias de Jesus ainda: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 17 e 19. Esse foi aquele momento em que Jesus manda 70 discípulos em uma missão precursora. A Bíblia diz que ele ia passar por muitas cidades, mas ele disse: vão na frente, eu irei logo após. E ele disse: vão e preguem o evangelho de poder. E aí os discípulos têm uma experiência com o mundo espiritual, porque à medida que eles vão pregando o evangelho, demônios vão sendo expulsos e derrotados. Pessoas vão ficando libertas, e eles ficam impressionados e voltam e contam para Jesus com muita euforia. Jesus disse: vocês não viram a metade. Se o que vocês viram já for suficiente para vocês ficarem empolgados, eu preciso contar para vocês que eu, com os olhos do Espírito, via Satanás caindo como um raio. Então, a maior parte das coisas que acontecem no mundo espiritual, nós não vemos, nem ficamos sabendo às vezes. A menos que o Senhor queira revelar. Jesus revelou aquele dia para os apóstolos esse lado grandioso do evangelho de poder, destruindo e destronando o domínio maligno. Mas vamos em frente. A morte de Jesus na cruz estabeleceu a derrota definitiva deste reino tenebroso de Satanás. Todavia, a guerra não terminou. A igreja continuou com a missão de pregar o evangelho do reino. Jesus subiu aos céus depois de concluir a obra redentora, ele volta aos céus, mas ele deixa a ordem, a última ordem dele era exatamente a de que a igreja fosse revestida de poder para ser testemunha, para pregar o evangelho até os confins da terra.
E é este evangelho de poder que vai estabelecendo o reino em cada canto da terra, em cada quadrante deste planeta, em cada lar, em cada família, em cada lugar, para que o mal seja destruído e o bem prevaleça. Então a missão da igreja é gloriosa. Jesus nos convidou a compartilhar da missão. A missão é o reino de Deus. Nós não estamos apenas preenchendo um espaço físico aqui na cidade de Trindade. Nós estamos preenchendo um espaço espiritual. As ações da igreja, as intercessões da igreja, a pregação dos pregadores, o cântico dos cantores, o louvor entoado aqui, quando nós estabelecemos este culto ao Senhor, e mesmo amanhã, quando estivermos também andando pela cidade, algo de Deus estará em pleno vigor, em plena atuação neste ambiente, nesta sociedade. A igreja então precisa continuar pregando o evangelho do reino e expulsando os demônios até que Satanás seja preso e lançado no abismo. Isso ainda não aconteceu. Essa missão que nós temos, ela impõe sobre nós uma responsabilidade muito elevada, acima do que nós podemos imaginar. Porque é uma missão que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, às vezes até mesmo sem entender toda a dimensão, mas acreditamos na dimensão grandiosa da missão, porque assim a Bíblia diz, porque assim o Senhor estabeleceu, quando Ele deu ordens para a igreja ficar em Jerusalém até ser cheio do Espírito Santo, quando Ele disse em meu nome. Quando Jesus nos deu o seu nome, Ele nos deu o nome dele, como um documento, como uma delegação de autoridade. Ele disse, em meu nome expulsarão os demônios. Então nós fomos dotados, e Ele deixou mais ainda, né? Recursos espirituais. Paulo fala da armadura de Deus, da espada do Espírito, escudo da fé, capacete da salvação, sapatos na preparação do Evangelho. Então o Senhor estava nos preparando então para dar sequência a esta tomada de um reino, estabelecendo o reino de Deus, tomado de um reino tenebroso para que o reino da luz se estabeleça. Ele então nos dotou destas palavras, dessas orientações. Então isso impõe sobre nós um posicionamento espiritual. Obrigatoriamente nós estamos debaixo do sangue de Jesus, estamos cobertos pelo escudo e a fortaleza de Deus, temos o nome santo e poderoso de Jesus para pregar o evangelho, para declarar a sua bênção, mas isso não isenta-nos da responsabilidade que continua sendo nossa de assumirmos uma postura adequada. E é isso que eu quero falar agora, nesses minutos em diante. Quais são os principais pontos de nosso posicionamento diante dessa batalha espiritual, dessa missão, dessa tremenda obra que Deus está usando homens e mulheres tão pequenos como nós para realizar? Número 1. O primeiro posicionamento é o nosso reconhecimento, é o reconhecimento do nosso envolvimento dentro do conflito. Nós temos que estarmos conscientes que nós estamos envolvidos, então precisamos reconhecer esse envolvimento. O apóstolo Pedro disse assim, advertiu assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Primeiro, o diabo sempre perde quando você vigia e resiste. Pedro está dizendo, resiste.
Vigiem, não fiquem distraídos. Preste atenção, porque alguma coisa estranha pode começar a acontecer em algum lugar. E você está ali para ter essa antena voltada para o céu, para as coisas espirituais, para discernir, para captar. Dizer, opa, isso aqui é caso de oração, isso aqui é caso de clamar o nome de Jesus, para que não haja maiores consequências. Porque nós não podemos tratar os problemas superficialmente, se nós não entendemos de onde está vindo o vento, a ventania, a tempestade. Você não pode se abrigar corretamente. O que a Bíblia nos mostra, nos faz entender, é que a nossa luta não é contra o vício, ou a violência, ou a imoralidade, mas todo esse estado de coisa que está processando no mundo, e tudo que eu falei é muito evidente no mundo, esse estado é apenas uma consequência. Se nós não identificarmos o inimigo, nós corremos o risco de disparar na direção errada. E a gente também pode gastar as nossas forças inutilmente. Paulo diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Em outra tradução diz assim, a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra espíritos, principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas, seguindo adiante, então, temos que pedir a Deus discernimento para identificar a fonte, o inimigo, aonde nós realmente devemos concentrar nosso combate espiritual, para não nos acharmos combatendo contra pessoas que na realidade são apenas as vítimas daquela origem maligna que está escondida por detrás de muitos episódios que acontecem. Terceiro, neste embate espiritual, eu e você que estamos fazendo parte da missão do reino, nós temos que ter a certeza de que estamos em bom relacionamento com Deus. Eu vou ler um trecho interessante da Bíblia, preste atenção. Você vai entender isto. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isso notório, todos ficaram sabendo dessa brincadeira sem graça, né? E todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha que episódio tremendo da vida espiritual, do mundo espiritual. Paulo pregava, expulsava demônio e dizia em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ali um grupo ali de uns rapazes ficou escutando Paulo e disse: bom, vamos falar o que ele fala. E daqui a pouco a gente fica famoso aqui, como se nós tivéssemos um grande poder espiritual. E logo apareceu uma pessoa oprimida, endemoniada. Lá em Éfeso tinha muita gente assim. Sabe por que Éfeso tinha muitos demônios? Porque em Éfeso tinha um templo dedicado à deusa Diana. O irmão é grego. Muito bem. Vamos falar um pouquinho então, depois o senhor nos ajuda aí. Ouça e depois faz as correções que for preciso para mim. O templo à deusa Diana em Éfeso, templo grego, era dedicado a um ídolo muito horrível, que a deusa Diana, segundo as tradições, na realidade era um meteorito que tinha caído do céu, uma pedra, e alguém foi e esculpiu ela como se fosse uma mulher, com dezenas de seios,
Então era um ídolo muito feio. Mas só que os homens são tão voltados para a superstição que fizeram daquele ídolo um Deus. E criaram até um templo, gastaram 200 anos para terminar o templo à deusa Diana. E virou a maior romaria da região. De maneira que todo o comércio, toda aquela região dependia da movimentação do templo ali dentro de Éfeso. E quando Paulo começa a pregar, então havia demônios da mentira, do engano, que seduzia as pessoas a não crer no Deus verdadeiro, mas crer naquele ídolo. E por isso havia muitos demônios. E quando Paulo começa a pregar, também o comércio das estatuetas vai acabando, porque o povo vai conversando e vai rasgando aqueles livros de arte mágicas, de ocultismo. Então era isso que acontecia naqueles dias, mas a Bíblia diz que Deus operava maravilhas e milagres pela mão de Paulo. E os filhos de Seva disseram, vamos imitar Paulo. E lá estava uma pessoa, uma pobre de uma pessoa que estava sendo sujigada por demônio, e eles chegaram e disseram, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não tente estabelecer um relacionamento com Deus terceirizado não, viu? Relacionamento com Deus tem que ser pessoal. Esse negócio sai em nome de Jesus quem Paulo prega não funciona. Você tem que conhecer Jesus e dizer, sai em nome de Jesus a quem eu sirvo, a quem eu amo, a quem eu adoro, meu Senhor. Aí, com essa história não funcionou, porque os espíritos malignos não são tão tapados assim. Eles disseram, espera aí, nós conhecemos Jesus. Os demônios conhecem ele, né? Jesus enfrentou esses demônios tudo. Sabemos muito bem quem é Paulo. Ah, que maravilha. Alguém disse, pastor, não quero que um espírito maligno disse que me conhece. Não, ele tem que te conhecer. Saber que você está do lado certo. Saber que você está do lado do vencedor. Jesus é o vencedor dessa batalha. Na realidade, o nosso nome não precisa estar escrito em nenhum outro livro, em nenhum outro lugar. Nosso nome só tem que estar escrito em 2 lugares. Isso é difícil de ouvir a primeira vez, a pessoa contorce. Mas é verdade, nosso nome só tem que ser conhecido no inferno e no céu. No inferno, porque nós estamos aqui batalhando a batalha de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, repreendendo o demônio e expulsando ele das casas e das vidas. Aí então você vai ficar conhecido lá no inferno, não tem problema. Você vai ficar conhecido como Paulo também era. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. E isso impõe respeito no mundo espiritual. E olha que isso aí não é para você vangloriar. Se vangloriar, o poder acaba. É para a gente ser mais humilde e mais consagrado e mais dedicado a Deus. Então nós sabemos muito bem quem é Paulo. Mas e vocês, quem são? Eles não eram conhecidos lá. Então eles estavam à mercê de um ataque. Diz, vamos avançar nele. E o homem que estava tomado por demônios, usado pelos demônios, avançou em cima dele, arrancou a roupa deles. E eles tiveram que correr nus, machucados, arranhados, e foram embora. E todo mundo ficou sabendo e disse, olha, não é bem assim, só ir repetindo fórmulas, não. É preciso andar igual Paulo anda. É preciso crer como Paulo crê. A última posição que eu menciono é o seguinte, conquiste, você está sendo desafiado a isto, conquiste a posição de vitória no mundo espiritual por meio da prática da confissão. Vou usar algumas poucas palavras para você entender. Pastor, eu não tenho certeza se eu for orar para uma pessoa oprimida, se o demônio vai sair. Então, peraí, conquiste a posição de vitória por meio da confissão. O que é confissão? A Bíblia diz o seguinte, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa ao
alcançará a misericórdia. A única dúvida que um homem ou mulher pode ter de entrar no mundo espiritual e ser envergonhado, como foi os filhos de Seva, é se tiver pecado na vida dele. Porque se ele tiver comunhão com Jesus e procurando viver uma vida de obediência, não vai ter nenhum problema. O demônio vai ter que obedecer e sair, porque a autoridade do nome de Jesus está com você. Então conquiste essa posição de vitória no mundo espiritual por meio da confissão. O que é isso? Se você errar, confesse. Errei. Né? Eu errei, eu pequei. Chame um irmão, uma irmã de confiança, diz: irmão, vem aqui orar comigo e eu quero fazer uma confissão. Eu descuidei no momento da minha vida, falei, eu fiz, eu estou arrependido, estou pedindo perdão a Deus, eu quero que você seja testemunha aqui comigo do meu arrependimento e ora por mim. Se você pratica a confissão na hora que o Espírito de Deus te convence do pecado, o diabo não te acusará mais dele. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Agora é sério, viu? Se nós formos convencidos por Deus de que falamos ou fizemos alguma coisa que é pecado, se Ele falar para a gente não tomar de decisão do arrependimento e da confissão, aí pode dar um grande problema. Desobediência leva ao fracasso, abre brechas para o inimigo e faz o povo de Deus ficar envergonhado. Então é grave o pecado, muito grave. E o Acã teve que ser julgado, sentenciado, por conta de um ato de desobediência deliberada, completamente consciente. Finalizando, nós temos que entender que nessa caminhada, nessa batalha em que nós estamos envolvidos, a vitória já foi proclamada. Não estamos lutando pela vitória, mas com a vitória. Você não está lutando para ser vencedor, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Segue as ordens do capitão, do general. É mais do que capitão, é general. Aliás, mais do que general, é marechal. Parece que não tem mais marechal, né? Então, o certo é que Jesus é o posto máximo, né, do governo do universo. Então ele disse: eu darei as ordens de comando. E as ordens de comando dele vêm através de sua palavra, como estamos aprendendo aqui hoje. E nesse encerramento eu quero só lembrar algumas coisas que eu falei como um resumo. Primeiro, Jesus invadiu o território de Satanás e proclamou: é chegado o reino de Deus, a guerra estava declarada. Segundo, a vitória de Jesus sobre Satanás já foi consumada na cruz. Terceiro, a guerra ainda não terminou, porém já foi determinado quem é o vencedor. Quarto, a missão da igreja agora é fazer valer a vitória de Cristo. Quinto, a mais alta prioridade do reino de Deus é o evangelismo, ganhar almas para Jesus, tirar o homem das trevas, trazê-lo para a luz, do reino tenebroso para o reino do amor. Sexto, depois do evangelismo, o que é que Deus espera da igreja? Discipulado. Nós temos que treinar todo novo irmão a se tornar um obreiro de Jesus Cristo, uma obreira de Jesus Cristo. O discipulado é para isso: treinar, preparar, munir este homem, essa mulher, como um soldado de Cristo, para pregar a verdade, para levantar o estandarte da verdade de Jesus Cristo neste mundo. O envolvimento da igreja neste conflito terminará com o arrebatamento, ocasião em que as potências espirituais entrarão em choque nas regiões celestiais com a vitória do arcanjo Miguel. Aí segue-se a grande tribulação, a época do maior avivamento maligno sobre este mundo. O diabo tentará dominar o planeta, mas a igreja já não mais estará aqui. Ele fará todo um programa de blasfêmias, de perseguição, de busca de adoração, de sinais e prodígios, de falsa paz,
de incitar as nações contra Israel, porém a vinda do Senhor Jesus em glória porá fim a essa movimentação maligna no mundo, e o diabo será preso, e Jesus estabelecerá o seu reino neste planeta por 1000 anos. E com a vinda do reino de Cristo estará se cumprindo a oração do Pai Nosso, quando Jesus disse: quando orardes, dizei, venha o teu reino. Nesse tempo o reino estará aqui. Jesus será rei sobre toda a terra. É claro que a história não termina no milênio, mas após o milênio haverá toda uma manobra espiritual celestial. E então esse maligno que fez um rastro de dor no mundo, fez muita gente sofrer, será lançado no lago de fogo e enxofre, e a sua trajetória vai terminar definitivamente, porque o Senhor Jesus será o rei, o príncipe, o Senhor de toda a terra. Que batalha, que história linda, que plano glorioso de redenção. Se nós temos que deitar pensando numa história bonita, é deitar pensando nessa história da salvação. Proclamada lá no primeiro século com a vinda do reino, se consumará agora no fim dos tempos, com todos os santos redimidos, transformados e vivificados. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, seu coração, sua mente. Querido Pai Celestial, nós te louvamos pela vida de todos estes irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reuniu na tua casa para nos cobrir com o manto da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Nós te agradecemos, Pai, por todas as famílias. Nós oramos, Senhor, por todos, crianças, jovens, oramos pelos adultos e os anciãos. Pedimos ao Senhor que os cubra com a graça de Cristo, com este maravilhoso poder celestial, com esta presença santa do Senhor. Coloque, Senhor, o selo, o sinal, a marca do Senhor, do Salvador, da redenção, pelo sangue. Nós fomos, Senhor, redimidos pelo sangue da cruz. Obrigado. Esta marca, esta proteção que nos mantém, Senhor, guardados de toda a investida do mal. Em Ti somos mais do que vencedores. Obrigado, Jesus. Eu oro, Senhor, por todos os meus irmãos, para que o Senhor agora ministre paz, alegria a cada coração, e todos possam hoje retornar para suas casas em paz, na bênção e na força do Senhor. Cobre-os com a Tua bênção. Guarda todos em nome de Jesus. É isso que te pedimos, e todos nós podemos dizer amém, amém. E amém. Deus te abençoe.